Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você clicou nesse vídeo é porque começou a eletricidade na sua vida. E vou falar, um capítulo difícil, não vou te enganar não. Se você tá aqui chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mariana, eu sou professora de Matemática, Física e Química e tô presente tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais com @profMariTavares. Então não deixa de seguir, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos pra aula. Na tela aí já, e vamos começar falando, antes de mais nada, sobre o átomo. Ah, Mariana, mas é aula de química ou aula de física? Não, é aula de física, mas a gente precisa entender definitivamente qual é a posição dos elementos. Lembra sempre o seguinte, dentro do núcleo a gente tem, prótons e nêutrons. E em volta na eletrosfera eu tenho os elétrons. Então, se eu estou falando de eletrostática, de eletricidade, eu estou falando de elétron. Então, quem vai ficar se movimentando por aí, se deslocando por aí, são os elétrons. Com isso em mente, vamos lá. Você lembra mais ou menos lá no início da aula de química que prótons e elétrons tinham massas diferentes, né? O próton é muito mais pesado do que o elétron, mas eles têm a mesma carga elementar. Só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Essa carga elementar Q é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade que a gente usa em eletricidade, que foi a pessoa que estudou mais a fundo. E na ciência é aquilo, né? A gente bota o nome da galera que descobriu isso. Então a gente vai trabalhar muito com questões de carga, cargas positivas e cargas negativas. E também tem a carga neutra, quando a quantidade de cargas positivas é igual a de cargas negativas. Vamos falar um pouco sobre atração e repulsão, provavelmente uma coisa que você já escutou em algum momento na sua vida, até no ensino fundamental. Se eu tenho duas cargas iguais, sejam elas positivas ou negativas, elas vão se repelir. Você provavelmente já tentou com imã de geladeira. Você tenta grudar, eles grudam provavelmente bem fácil, mas tem posições que tem uma certa resistência. Então é provavelmente isso. Quando você está unindo os polos de cargas iguais, eles vão se repelir. E se eu tenho cargas contrárias, se eu tenho uma positiva com negativa, eles vão se atrair. Isso muita gente lembra. Mas agora vamos falar um pouquinho a mais sobre as cargas positivas e negativas. Se eu falei no início do vídeo que quem vai mudar de lugar são os elétrons, se eu tenho um corpo eletricamente positivo, é porque as cargas elétricas ali foram embora. Então, eu tenho mais quantidade de prótons, ou seja, eu tenho mais quantidade de cargas positivas do que de elétrons. Não quer dizer que aquele corpo ganhou prótons, certo? Isso é muito importante. Então, essa diferenciação vai ser ganho de elétrons ou perda de elétrons, tá? Agora, se eu tenho um corpo eletrizado junto com um corpo neutro, ainda vai ter sim um deslocamento, eles vão se atrair. Porque se eu tenho mais cargas positivas ou negativas de um lado, ele vai sempre estar em busca do seu oposto. Então, mesmo sendo neutro, ele vai se atrair. Lembrando que um corpo neutro é quando ele tem cargas positivas iguais às cargas negativas. Em termos de quantidade, são todas iguais. Agora vamos falar de tipos de eletrização. Como é que a gente consegue deixar um corpo eletrizado? A gente tem 3 tipos de processos de eletrização: atrito, contato e indução. Provavelmente o de atrito, o professor na escola fez o teste de pegar uma caneta Bic, esfregar no cabelo e tentar pegar uma folha de papel. O que está acontecendo? Quando você faz esse atrito da caneta no cabelo, os elétrons presentes no seu fio de cabelo vão se conduzir para a caneta. E aí você tenta pegar um pedaço de papel que é um corpo neutro. Então aquele corpo eletrizado ali negativamente vai começar a puxar o papel. É uma coisa muito simples, é uma coisa bem temporária também, mas é um tipo de eletrização por atrito. Você vai conseguir atrair um outro corpo devido a esse atrito. Lembrando que, quando a gente começou o processo do atrito, os dois eram corpos neutros, certo? Quando a gente for pela eletrização por contato, eu primeiramente já tenho um corpo eletrizado, seja ele positivo ou negativo, e vou encostar num corpo neutro. Quando eu encosto um carregado num corpo neutro, a carga aqui vai se espalhar. Então é como se eu tivesse um corpo completamente preenchido daquelas cargas. Então, digamos que eu tenho um corpo pequeno que eu junto no outro, então eu tenho um corpo só com aquela carga, tá? Então, e aí quando eu separo, o que vai acontecer? Separar metade, tá? Então vamos a um exemplo. Eu tenho uma carguinha que tem carga 2 Qs e eu junto numa bolinha
neutra. Quando eu toco as duas, é como se elas formassem um corpo só, e aí eu tenho uma carga 2Q total. Quando eu separo novamente, eu vou separar igualmente. Então eu vou ter Q para um lado e Q para o outro. Esse exercício é muito comum em questões de prova, onde você tem uma bola eletricamente carregada e uma outra também carregada. Você junta, depois separa e ele quer saber qual é a carga final de cada corpo. Então é exatamente isso. Se eu tivesse, por exemplo, uma carga 2Q com uma carga menos 3Q, que eu junto, você vai literalmente somar as cargas. Então 2Q com menos 3Q vai dar menos Q, vai ser uma carga negativa. Quando você for separar, menos Q sobre 2 para um lado, menos Q sobre 2 para o outro, tá? Então lembra sempre, contato, soma tudo, quando separa, divide pela metade. Cuidado que às vezes ele faz esse processo mais de uma vez. E aí quando ele já pega essa bola que já entrou em contato com uma outra e vai se juntar com a outra, cuidado para você não colocar a carga original do enunciado, né? Tem que ser essa nova carga aqui pós a primeira separação, certo? A eletrização por indução é a única em que eu não tenho um contato direto entre os corpos, diferente do atrito e do contato, tá? Então eu, de novo, vou ter um corpo eletrizado, primeiramente, e vou chegar muito perto de outro. Como foi o primeiro, né, da caneta encostando no papel? Eu vou chegar bem perto de um outro corpo neutro e as minhas carguinhas que tiverem ali, elas vão se deslocar. Esse deslocamento também é um tipo de eletrização, tá? Digamos que eu tenho essa caneta com uma carga de 4Q, né? Menos 4Q. E aí chego perto desse mouse. E aí eu não encosto, tá? Eu só chego bem perto. As cargas vão se deslocar, então eu consigo eletrizar esse mouse por indução. Na verdade, é o que a gente fez lá no primeiro, só que primeiro a gente atrita, depois a gente faz uma indução para puxar o papel. Depois que você domina bem essas cargas, existem duas fórmulas que provavelmente o professor vai começar a falar para você, que é carga é igual a N vezes E, ou seja, esse E aqui é a carga do elétron, que é esse 1,6 aqui. Eu vou até substituir e colocar E aqui na verdade. N é o número de elétrons e Q é a carga do corpo. Então, nesse início, vocês vão começar a calcular a carga de um corpo devido à quantidade de elétrons e à carga de um elétron, tá? Ou vice-versa, ele pode pedir o número de elétrons e da carga do corpo. E também você vai ver a primeira lei de Coulomb, que é a força elétrica é Q sobre D ao quadrado. O que essa fórmula está dizendo pra gente? Digamos que eu tenho duas cargas elétricas, vou botar elas opostas, então elas vão se atrair. E elas estão com uma distância de 2 metros, por exemplo, tá? E aí eu vou querer saber qual é a força de atração delas. Então, o Q e Q, tanto faz a ordem, é a carga de cada uma, tá? O K é uma constante, 9 vezes 10 a nona. Ou seja, esse número aí vai ser dado, assim como 1,6 vezes 10 a menos 19, são valores fixos, tá? Então isso vai ser dados de problema. E a distância ao quadrado. Só que atenção, essa distância precisa de estar em metros. Por quê? Essa força está em Newton por metro. E Newton está baseado em quê? Quilo, metro e segundo. Então, a distância precisa estar em quilo, certo? Provavelmente ele vai dar questões em que a distância vai ser, sei lá, 30 centímetros. Você precisa passar para metro antes de calcular. Vou fazer uma questão aqui dessas duas fórmulas só para vocês perceberem mais ou menos a diferença. Vamos lá. Nessa questão, ele quer saber qual a quantidade de elétrons existe em uma carga elétrica de 100 coulombs, tá? Não assustem que esse 19 e esse 20 aqui, na verdade, são os expoentes que deu um erro aqui na minha edição. Ele te dá a carga alimentar de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nosso é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga elétrica do corpo é 100 coulombs e ele quer saber o número de elétrons. Então, só substituir na fórmula, tá? 100 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu quero saber o valor do N, é o N que vai ficar sozinho. Então, esse 1,6 vai passar para o outro lado, dividindo.
Então, o nosso N vai ser 100 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. Posso botar esse 100 para notação científica para facilitar a nossa vida. E aí, se você tem muita dificuldade com notação científica, eu já vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz há pouco tempo explicando todo o passo a passo, tá? 1 divididos por 1,6 vai dar um número horroroso, 0,625. E a potência de 10, vocês lembram, né? Quando a gente divide, a gente subtrai. Então, 2 menos 19 vai dar mais 21. Só que a gente não pode deixar assim, porque isso aqui não é uma notação correta. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. 6,25 vezes 10, quando eu ando para a direita, eu diminuo a 20. Temos essa opção. Não, porque ele colocou tudo em 62, então eu vou andar mais uma casa. Vai ficar 62,5 vezes 10 a 19, letra A, certo? Nessa questão a gente vai falar sobre força. Então vamos lá. Qual a intensidade da força elétrica sobre duas cargas de 8 microcoulombs e 22 microcoulombs distanciados a 1000 metros no vácuo? Lembre-se que a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a nona. Então, ele deu pra gente as duas carguinhas, a constante, a distância, e ele quer saber a força elétrica. O que a gente tem que prestar muita atenção é que a carga de cada uma está com microcoulomb. Esse micro é 10 a menos 3. E a gente precisa sinalizar isso nas contas, porque a constante é em nanômetros e coulombs. Não existe o micro ali. Então, o micro a gente tem que escrever, tá? A força vai ser a constante, né? 9 vezes 10 a nona. A carga de uma, não importa a ordem. 8 vezes 10 a menos 3. Vezes 22 vezes 10 a menos 3. Divididos pela distância ao quadrado. 1000 metros eu já vou colocar ele em potência. O que vai facilitar pra gente na hora de cancelar. Tá? 9 vezes 8 vezes 22 vai dar 1584. Vezes, aí a gente vai olhar as potências de 10. Multiplicação, a gente vai somar os expoentes. Então, 9 com menos 3 vai dar 6, menos 3, 3. 10 ao cubo ao quadrado, quando está entre parênteses, a gente pode multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. Então, 10 a sexta. Esse número aqui vai continuar, e aí eu vou olhar só a potência de 10. Se na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão a gente subtrai. 3 menos 6 vai dar menos 3. E aí eu vou arrumar, né? Menos 3 eu vou voltar 3 casas. Então, se a vírgula tá aqui, 1, 2, 3. Espero que tenha ficado clara essa aula. Qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem, comenta aqui, fala qual é a sua dúvida. Se alguma coisa não ficou clara, se você tiver sugestão de algum exercício que você tiver com muita dificuldade, manda aqui também, que eu vou tentar procurar para fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!